Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Você que já faz parte aqui do nosso canal, é sempre bom te rever aqui. Você que está chegando novo, seja muito bem-vindo. A Família da Missão é um canal onde nós postamos palavras, devocionais, projetos missionários, conteúdos para edificação da família e muito mais. Nós estamos em meio a uma série de oração, vídeos sobre edificação da vida de oração, chamado Procura-se Homens e Mulheres de Oração. E nós vamos dar continuidade hoje a essa série de vídeos. Nos últimos 2 vídeos nós falamos de gigantes bíblicos na oração do Antigo Testamento e gigantes bíblicos do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre homens e mulheres de Deus que foram profundos na oração, gigantes na oração, ao decorrer e ao longo da história da Igreja do Senhor. Gente, eu quero falar aqui e citar alguns personagens da história da Igreja que foram gigantes na oração. Eu amo biografias, eu amo estudar, ver os processos dos homens e mulheres de Deus do passado. Para mim, eles são muito inspiradores e são muito norteadores. E eu queria falar aqui de algumas pessoas conhecidas e umas não tão conhecidas assim de todos. Eu quero começar trazendo aqui algumas informações da vida de oração de Martinho Lutero. Esse, com certeza, alguém muito conhecido. Reformador da Igreja do Senhor. É notório que as pessoas atribuem a Lutero a sua inteligência, a sua capacidade teológica. Lutero era um homem poliglota. Lutero foi alguém que estudou em universidades, foi alguém que se preparou para o ministério. E ao passar por uma revolução espiritual, isso desencadeia a reforma protestante. É um retorno a fundamentos esquecidos da palavra. Mas nós temos um Lutero que se aplicou muito na tradução das escrituras, sabe, para o alemão, a língua do povo, né? Porque nessa época nós tínhamos a Bíblia apenas em latim e somente aí os sacerdotes da igreja, alguns poucos tinham acesso, então o povo de forma geral não tinha acesso às escrituras. Então, queridos, nós podemos aqui dizer, nós temos uma citação de um amigo íntimo de Lutero, dizendo que Lutero era um cara que operava em todos os dons do Espírito. Nós temos aqui de outros companheiros de ministério de Lutero as afirmações de que era um cara incansável na obra do Senhor, mas talvez nem todos tenham conhecimento do quão profunda era a vida de oração de Martinho Lutero. E foi nesse lugar da oração e de meditação das Escrituras que ele começou a ter essas experiências com Deus. Eu quero trazer aqui 2 citações do quanto Lutero ele valorizava a oração. Certa vez Martinho Lutero disse o seguinte: tenho muito trabalho a fazer, preciso orar. Martinho Lutero afirmava que se ele tinha que trabalhar 5 horas, ele preferiria dedicar 1 hora à oração e trabalhar 4, que ele veria muito mais fruto dos seus esforços. Uma nova citação de Martinho Lutero era o seguinte: se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. Então Martinho Lutero começava o dia orando algumas horas e ele atribuía a vitória contra o reino das trevas a essa fidelidade dele em permanecer no lugar da oração. Queridos, nós temos aí relatos que falam que Martinho Lutero tinha em média uma vida de oração que investia aí perto de 6 horas diárias em oração. Estou falando de um gigante na igreja, um gigante nos anais da história, um gigante com certeza na vida de oração. Próximo e também muito conhecido, eu quero falar um pouquinho de John Wesley. Aí para os amigos metodistas, pessoas que de forma geral conhecem um pouco da história da igreja, da vida da igreja. O que impressiona na vida de John Wesley com certeza é a sua constância e a sua disciplina e a forma metódica de gerir o seu tempo. Tanto que o movimento metodista ele ganha esse nome por conta disso. Os metodistas, aqueles que tinham método, disciplina, eram pessoas extremamente disciplinadas nas suas práticas espirituais. E queridos, eu vou falar aqui, eu estou falando assim, não de um dia, de um mês, de uma estação, mas de uma média de mais ou menos 50 anos de ministério.
É isso mesmo. John Wesley já muito novo se lança ao ministério, mas por volta de 30 e poucos anos ele ali é despertado, tem a experiência do coração aquecido. E até 88 anos nós temos um John Wesley aí que pregava ainda com um físico robusto ao ar livre para multidões. John Wesley tinha o hábito de acordar por volta de 4h30 da manhã. Ele tinha ali o hábito de dar uma caminhada todos os dias, mas logo muito cedo, antes do raiar do dia, ele já se posicionava no lugar da oração. E no diário de John Wesley, nós temos que John Wesley começava o dia, todos os dias, com 2 horas de oração. Ele iniciava o dia dedicando esse tempo de oração ao Senhor. Além de orar essas 2 horas da manhã, nós temos que Wesley orava ao longo de todo o dia, no lombo do cavalo, em meio às reuniões, em meio às pregações, em meio às atividades ministeriais. E ele também, com certeza, encerrava o dia com um tempo de oração. Ao longo de toda uma vida, John Wesley permanece no lugar da presença, da comunhão íntima com o Espírito de Deus. E é tão notório essa disciplina de John Wesley com a oração, que na casa de John Wesley, em Londres, nós temos um museu onde nós temos as marcas do lugar onde John Wesley ajoelhava para orar. Nós temos as ranhuras no piso dos joelhos deste homem de Deus. É famoso o dito de que Billy Graham, quando jovem, numa excursão da escola, ele entra naquele lugar, ele coloca os seus joelhos nas mesmas marcas de John Wesley e ele ora pedindo a Deus: faz mais uma vez, Senhor. E ele, de fato, o fez. Vamos lá para o próximo homem de Deus da história. Eu quero falar um pouquinho sobre John Hyde. Talvez esse você não conhece tanto. O John Hyde de oração, o Hyde de oração. Ele viveu de 1865 a 1912. E ele literalmente era alguém que ganhava almas através da oração. É isso mesmo. John Hyde foi comissionado para a Índia, um campo difícil, um campo de muita batalha e resistência espiritual. E ele logo percebeu que de forma natural não haveria progresso no ministério. Então esse homem de Deus, ele em uma experiência de renovo com o Senhor, ele começa a aprofundar e adentrar cada vez mais nas águas da oração. De forma que esse homem, ele orou tanto e ele carregava, uma unção tão fresca do Senhor, que a Igreja de Cristo na Índia chamava esse homem de Deus para orar. Quando tinha uma conferência, um encontro, quando precisava que os céus de uma cidade fossem abertos para que houvesse salvação, para que houvesse a multiplicação da obra de Deus sobre aquele lugar. Esse foi um homem que combateu principados e potestades no lugar da oração. E diz a história, a biografia de John Hyde, que em determinado momento John Hyde começou a fazer um voto com Deus, que ele ganharia uma alma por dia em oração. É isso mesmo, meus queridos. Ele entraria para o quarto da oração, sofreria dores de parto, derramaria lágrimas por uma alma, até que ele sentisse um testemunho no seu espírito de que aquela alma tinha sido ganha para o Senhor. Ele ia lá somente para colher o despojo daquela vida. Queridos, depois de fazer isso por alguns anos, ele aumenta para 2 almas por dia, sendo ganhas no lugar da oração. E daqui a pouco nós temos ele aumentando para 3, para 4. Tem um fato muito curioso na vida de John Hyde, porque a morte de John Hyde, literalmente, ela é atribuída porque ele orou muito. Você conhece alguém que morreu de orar? John Hyde morreu de orar. O cardiologista dele começou a diagnosticar um problema profundo no seu coração. E ele não conseguia entender. Ele fala: cara, o seu coração, ele mostra para mim marcas de alguém que sofreu uma intensa agonia, uma agonia tão grande, ele foi deslocado do seu lugar. E ele só apenas ria, ele não sabia como explicar isso para o médico, que a agonia que ele sentia era das dores de parto, em oração. E assim foi, esse homem recebeu tanto peso de Deus pelas almas, que ele morreu no lugar da oração. Teve uma parada de tanto orar, o coração de John Hyde não suportou, mas com certeza foi recebido com honras no reino celestial. John Hyde, um homem de oração. E para finalizar, eu quero citar alguém aqui já mais recente da história, um homem de Deus que morreu alguns anos atrás, talvez muitos também não conheçam, chamado
Dave Robertson. Aqui na Igreja do Brasil, talvez você ainda não ouviu o nome do Dave Robertson. É um ministro americano, mas eu tenho certeza que as pessoas que ele tocou aqui na nação brasileira você conhece. Você conhece Cirilo? Você conhece Luciano Subirá? Você conhece Luiz Hermínio? David Keelan? Todos esses que eu falei têm algo em comum. Foram marcados e influenciados pela vida de oração desse homem de Deus. Dave Robertson, em um acidente na sua vida ministerial, ele começa a dedicar 8 horas por dia ao lugar da oração. E grande parte desse tempo ele orava em outras línguas. E Deus começou a fazer coisas extraordinárias através desse posicionamento em oração. É isso mesmo, ele orava 8 horas por dia, o tempo que uma pessoa dá normalmente no trabalho, ele dava em oração com Deus. E uma unção poderosa de milagres e curas acompanhava esse homem de Deus. E ele foi usado para trazer avivamento em diversas nações que ele passou, para tocar a vida de muitos ministros. E esses que eu estou falando foram diretamente tocados por ele. O Cirilo, por exemplo, ele adotou a mesma prática no início do seu ministério do Dave Robertson. Subia ao monte e passava 8 horas por dia com o Senhor. Luiz Hermínio fala que um dos seus segredos é a oração em línguas e que ele aprendeu com esse servo de Deus. É isso, queridos. Dave Robertson tem um livro, Andando no Espírito, Andando no Poder, em PDF. Você pode procurar, falar um pouquinho mais sobre a prática da oração em línguas e conta um pouquinho mais da história desse servo de Deus. É isso. Eu espero que tenha edificado a sua vida, compartilhar um pouquinho aqui de algumas biografias e do quanto essas pessoas se dedicavam à oração. E eu quero orar nesse momento, no nome de Jesus, abençoando a sua vida, declarando uma palavra de oração. Pai, no nome de Jesus eu coloco esta pessoa que está recebendo este vídeo, essa mensagem nessa hora, pedindo alarga a estrutura espiritual desse teu filho e dessa tua filha, imerge nas águas da oração. Senhor, eu falei aqui de gigantes de oração ao longo da história. Quem sabe esse meu irmão pelo qual estou orando agora passará por uma revolução tão grande na vida de oração que ele marcará essa terra deixando um legado de um homem e de uma mulher profundo na oração, a semelhança destes que nós citamos aqui neste estudo. Derrama, Espírito Santo, a tua unção, a tua graça, o teu favor, que seja ativado no nosso espírito, sabe, esse desejo pelo lugar da oração, essa ativação desse lugar da oração. Alarga, Senhor, a nossa estrutura, a nossa fome, a nossa sede e nos leve a águas profundas da oração. Aleluia, que Deus te abençoe poderosamente. Acompanhe as próximas palavras que nós estaremos compartilhando aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilha, coloca aqui um comentário, curte esse vídeo. Pra gente é muito importante, nos ajuda aqui com a divulgação desse conteúdo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida.